em todos os momentos, em cada estudo que se faz, há sempre essa proposta do autoconhecimento. Por quê? Porque é só me conhecendo que eu consigo ir lapidando as minhas arestas. Eu consigo identificar uma coisa, identificar outra, e aí eu vou percebendo aquilo e vou melhorando. Muitos de nós podemos dizer assim, mas eu sei quem que eu sou. Eu sei, eu sou Andréia, eu sou mãe, eu tenho tantos filhos, eu moro no lugar tal, a minha profissão é essa e essa sou eu. Não necessariamente. Muitas coisas a gente traz escondidas da gente mesmo. Muitas coisas a gente faz sem saber por que fez. Muitos erros a gente comete e depois fica assim, nossa, por que eu fiz isso? Onde eu estava com a cabeça? Eu tenho uma amiga que falou, eu estava no multiverso, não era eu ali, era uma outra eu que estava naquele lugar. Quando ela lembra de alguma coisa, como é que eu fiz aquilo? Porque às vezes a gente não sabe o que levou a gente a tomar determinada decisão. E isso é comum. Todos nós fazemos isso. Existem uns que estão um pouco mais evoluídos, outros que estão menos evoluídos, mas todos nós que estamos aqui temos a dificuldade de enxergar algo, principalmente, me arrisco a dizer, que todos nós temos dificuldade em relacionamentos. No que diz respeito à minha postura com ela, minha postura com ele, como é que eu convivo com meu filho, qual é a convivência que eu tenho ou tive com a minha mãe, com os meus pais. Todos temos pontinhos de dificuldade. E muitas vezes, quase todas as vezes, a gente não sabe por quê, de onde aquilo veio. Então, esse é o processo. O processo de se conhecer e de se lapidar. Vamos entender o que é o autoconhecimento. Foi. Mas voltou. Eu vou de baixo. O de baixo está voltando. Foi. Bom. Então, o conceito de autoconhecimento como a palavra diz, é o conhecimento que a pessoa tem sobre si mesma. É simples. Auto, de para mim mesmo, e conhecimento, de conhecer. Muitas pessoas usam o termo autoestima com aquela ideia de gostar de si mesmo. Mas autoestima nada mais é do que autoconhecimento. Porque vejam bem, vejam essa palavra estimar. O que é estimar? Autoestima é estimar a mim mesmo, não é isso? A gente usa esse termo estimar, por exemplo, assim, se eu perguntasse, Melissa, quantas pessoas tem aqui mais ou menos? Faz uma estimativa. O que é fazer uma estimativa? É olhar, mais ou menos tantas, né? Faz uma estimativa de quantas pessoas compareceram naquele concerto, compareceram naquele comício. Mais ou menos quantas cadeiras tem aqui? Faz uma estimativa mais ou menos de que hora que a gente deve começar. Então, fazer uma estimativa. Estima-se que tantas pessoas comparecerão. A gente não sabe, a gente faz uma estimativa. Então, quando a gente usa o termo autoestima, é esse mesmo processo de se conhecer. A gente consegue conhecer tudo? Não. E nem podemos. Sabe por que a gente não pode? Porque a gente, enquanto espírita, a gente sabe que a gente tem que vivenciar essa reencarnação. A gente tem que viver com as pessoas que estão nessa reencarnação comigo. E muita coisa eu tenho que esquecer.
Porque senão eu não ia dar conta de caminhar se eu soubesse algumas coisas. Então, autoconhecimento é autoestimar-se. Né? Auto e estimar-se não. É autoestimar. Né? Por quê? Eu vou me conhecendo até onde eu consigo. Muito do nosso conhecimento está no inconsciente. E é isso mesmo. A gente vai resgatando aquilo que a gente dá conta à medida que a gente vai evoluindo. Vamos continuar o conceito. Esse aí é um termo maior que a gente tirou da internet. É uma investigação individual. Né? Auto é para mim mesmo. Então, é quando eu vou me investigar. Que busca identificar quais são as minhas características mais marcantes, gostos, inclinações e tudo mais. Então, muitas coisas a gente já sabe. Com certeza, ninguém tem dúvida aqui que um dos gostos da Kelly é música. Né? Aliás, um dos meus gostos também. Esse aspecto pode colaborar com o desenvolvimento da autoconfiança necessária para tomar decisões. Claro que pode. Se ela tivesse um medo e não tivesse a confiança de cantar, ela não estaria aqui na frente de todo mundo. Então, quando eu me conheço, eu sei das minhas capacidades, e aí sim, como ela, tem coragem de vir aqui. E isso traz confiança. Então, o autoconhecimento traz confiança. Conhecer-se mais é melhor também ajuda no controle das emoções, positivas e negativas. Então, por exemplo, eu fico muito nervosa quando eu me coloco na frente de pessoas. Por que eu vim aqui então? Então, ao invés de me colocar nessa situação arriscada, eu evito. Aí eu fico morrendo de raiva se alguém me cutuca. Eu já peço, gente, não me cutuquem. Eu morro de raiva de andar de bicicleta. Não ande de bicicleta. Então, é preciso a gente se conhecer para também dominar as emoções. Dominar é uma forma de evitar problemas, né? E o autoconhecimento é benéfico tanto no âmbito pessoal quanto no profissional. Enfim, me conhecendo, eu consigo ter um domínio maior, consequentemente, a confiança aumenta. E aí, o que a doutrina espírita traz para a gente a respeito de autoconhecimento? Até então, aquele conceito era um conceito de dicionário, um conceito, né, geral. E a doutrina espírita? No livro, uma questão extremamente, né, que todos conhecemos, extremamente divulgada, é a questão 919. Qual é o meio mais prático, né, e eficaz que tem o homem de melhorar nessa vida? Ou seja, de evoluir. Porque todos nós entramos nessa reencarnação para evoluir. Ninguém nasceu aqui, ninguém reencarnou nesse planeta para retroceder. Não existe isso. Ninguém reencarnou para ficar parado. Ninguém reencarnou para ficar estacionado. Todos nós reencarnamos para andar, para evoluir. E aí, então, como fazer isso? Um sábio da antiguidade falou disso: conhece-te a ti mesmo. O caminho da evolução é esse, é me conhecer. Saber o que eu dou conta de fazer, o que eu me sinto à vontade trabalhando. Um exemplo simples, estamos num centro espírita. Quantos trabalhos tem nessa casa? Muitos, com certeza. Qual que eu vou trabalhar? Aquele que eu mais gostar. Qual que eu mais gosto? Eu tenho que saber do meu gosto. Eu é que tenho que entender. Vai ser um desafio? Pode ser um desafio em algumas situações. Mas eu me coloco ali para aprender com aquele desafio. Então, eu me conhecendo, eu sei que isso vai ser importante para mim. No Evangelho segundo o Espiritismo tem essa afirmação: o verdadeiro espírita não é o que crê, mas o que se transforma. Ou seja, a partir do autoconhecimento, né, eu devo ir aplicando aquilo à minha conduta. Eu vou conhecendo coisas e eu vou me modificando através daquilo que eu descubro sobre mim. E é assim. Há muitos anos, quando
comecei a frequentar a minha casa espírita hoje, a FEAC, tentando me lembrar quanto tempo, deixa para lá. E aí eu já tinha alguma facilidade para falar, e eu já me conhecendo, um dia, numa reunião como essa, eu tomei a iniciativa. Me aproximei da pessoa que estava dirigindo a reunião, depois que acabou, claro. Falei, oi, meu nome é Andréia, eu tenho alguma facilidade para falar, e aí, se você precisar de mim, estou à sua disposição para poder fazer um estudo. O que é isso? Confiança? Sim. Fiquei um pouquinho sem graça, claro, eu não conhecia a pessoa, mas eu me conheço, eu sei o que eu posso fazer. E não é porque faço bem, não, é porque eu faço do jeito que eu acho confortável. Então eu sinto que eu sei, que eu não tenho medo, que eu me sinto à vontade falando, divulgando algum conhecimento, coisas que eu estudo da doutrina espírita. Então, me conhecendo, isso fez com que eu ficasse mais confiante. Agora, se você me oferecer para ficar, por exemplo, na entrada do centro espírita cumprimentando as pessoas, eu vou ter alguma dificuldade, né? Cantando, eu vou ter outra dificuldade. Então, cada um com as suas coisinhas, né? Assim? Então, é por isso que a gente precisa, né, ter essa noção daquilo que a gente faz, daquilo que a gente é, daquilo que a gente consegue. Tendo essa noção, a gente fica mais confiante. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel fala que o autoconhecimento é a base do equilíbrio. Por que ele fala isso? O autoconhecimento é como uma preparação para o serviço ao próximo e a própria elevação espiritual, em função disso tudo que a gente vem dizendo. Conhecer a si mesmo permite dominar as paixões, corrigir os impulsos e canalizar a energia mental para o bem. Então, é como se fosse eu chegar perto de uma estante, por exemplo, que eu tenho em casa, catalogar todos os meus livros, anotar tudo, e alguém chega para mim e pergunta, você tem? Eu tenho. Você tem? Não, isso eu não tenho. É ter conhecimento daquele meu arsenal, sabe? Que está tudo ali. E isso a gente vai tomando posse ao longo da nossa reencarnação. Nesse livro de André Luiz, na verdade não é o livro de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual segundo André Luiz. Ele é um resumo de toda a obra de André Luiz, né? Me parece que é um livro que é organizado por Geraldo Campetti, que ele traz inicialmente um resumo de todas as obras de André Luiz, Geraldo Campetti mesmo, né? Isso mesmo, acho que é. E no final ele ainda traz algumas outras coisas, coletânea das preces, nome de todos os personagens da obra, para quem quer estudar, né? As obras de André Luiz, é um excelente livro. E aí no livro, a equipe, né, que organizou o livro fala que nos livros como Nosso Lar, Missionários, Entre o Céu e a Terra, né, André Luiz mostra por meio dos relatos de espíritos em diferentes estágios de evolução como o autoconhecimento é indispensável na vida após a morte. Destaca-se a importância do autoexame para o desenvolvimento das potencialidades espirituais. Aí eu me lembro que, não por acaso, minha filha, que hoje está com 20 anos, chegou para mim esses dias, falou assim, mãe, fazer terapia ajuda a gente na hora de morrer? Aí eu parei e fiquei pensando, meu Deus, de onde vem essa pergunta, né? Em vez de responder, a gente falou assim, de onde apareceu? Aí você já fica assim, minha filha, alguém morreu? Né? Conta aí. E aí eu achei interessante o raciocínio dela, né? Outra vez, há mais tempo, né, quando ela era menor, ela virou, a gente quando vai conversar com as pessoas sabe se ela faz terapia, né? Eu falei, por quê? Porque tem gente que te olha assim, ó, cheio de, como é que ela fala? Cheio de neura. Tem gente que é tão leve. Aí eu falei, tá, os leves são os que fazem terapia. Então tá, entendi. Então o jeitinho dela foi isso que ela quis dizer. Mas aí ela veio com essa pergunta esses dias. Será que eu fazer terapia ajuda na hora de eu desencarnar? Ajuda quando eu estiver lá no mundo espiritual? A terapia é um processo de quê? De autoconhecimento. É um processo de investigação de nós mesmos. É um processo de aceitação das coisas que eu não gosto de mim.
Eu tenho algumas coisas que eu não gosto. Terapia me ajuda nesse processo de aceitação e de mudança, se for possível mudar. E aí, o que vocês acham? Ajuda ou não ajuda? Não é? Porque eu vou ter condição de entender quais são os meus medos. Eu vou ter condição e um domínio das minhas emoções. Imagino eu que seja um momento muito difícil, independente de como somos, mas deve ser um momento muito difícil para todos nós, esse momento do desencarne. Né? Até você perceber que quando você percebe assim, opa, peraí, acho que eu desencarnei agora. O que eu faço? Onde que eu vou? Né? Tem um amigo que sempre fala assim, levantou da cama feliz, contente, deu um pulo cheio de energia, pode olhar que o corpo está lá, se desencarnou. Não doeu nada na hora de levantar, mas é porque ele é velho. Mas assim, então assim, deve ser um momento muito delicado esse, até você, né, se dar conta de que se aí sim você desencarnou. Aí vai uma dica, tá? Uma dica aqui, quem me deu foi o Falcone, que esteve aqui semana passada. Quando você achar, desconfiar que eu desencarnou, corre para cá. Vem aqui para a FEAC, venham aqui para o centro, volta para cá, porque aqui é a nossa casa, entende? É a nossa casa onde a gente fala de coisas da doutrina espírita. É a nossa casa que nos acolhe espiritualmente. É aqui, né? Claro que a equipe espiritual vai estar com a gente, mas naquele momento de desespero, na hora que a gente vier para cá, ó, vão receber a gente assim, ó, de braços abertos, né? Acolhendo, aquietando, aquele momento que deve ser um pouco desafiador, né? Então, conhecer quais são as minhas reações diante de uma situação é muito importante. No livro O Ser Consciente, de Joana de Ângeles, ela diz que a falta de autoconhecimento é a causa de muitos sofrimentos. Porque o autoconhecimento, ele propõe como se fosse essa iluminação. Eu consigo ir olhando, eu sei por onde eu estou andando, eu tenho meio que uma lanterna, por isso que é essa iluminação. E eu passo a olhar e eu passo a frequentar lugares, eu passo a conversar com pessoas que eu sei como lidar. Então, eu não fico criando situações. E exemplos, né, de serenidade e equilíbrio de Jesus, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Por que Jesus estava oferecendo essa paz para a gente e dando essa paz para a gente? Porque é justamente a paz, o equilíbrio, que vai fazer com que a gente tenha a segurança de caminhar, a confiança para trilhar o meu caminho. Quantos de nós aqui deixou de fazer coisa por causa de medo? Quantos de nós aqui deixou de viajar porque teve um sonho na noite anterior que ia morrer na estrada? Desculpa, foi exagero esse foi só eu que aconteceu. foi só. Né? Às vezes a gente faz uma coisa, eu acho que isso não é uma boa ideia. Deixa para lá, deixa para uma outra vez. Não é? Das coisas simples, as coisas mais complexas, muitas vezes aquele medo vem e a gente não sabe de onde. Muitas vezes alguém olha para mim, desperta uma raiva, eu saio de perto e não quero conversar. Aquela pessoa é mal educada. De onde veio aquilo? Aquela raiva foi a pessoa que me despertou ou foi eu que estou sentindo por causa de alguma coisa que ela me fez lembrar? É complicado isso. Por isso que é importante eu ter esse conhecimento de onde eu estou, de quem eu sou, para que meu caminho não trave. Lembro de uma vez, há algum tempo, que eu estava num grupo de estudo na FEAC, e uma pessoa me perguntou assim, quem que vai falar sábado, hein? Aí eu falei, é o fulano. Como é que você sabe? Porque eu que ajudo a marcar palestra, assim, eu que confirmo as palestras. Mas você? Por quê? Esse trabalho não é seu?
falei, não, eu sei, esse trabalho é da fulana. Mas ela está tão cheia de serviço que ela me pediu. André, eu já marquei tudo. Eu queria só que você passasse uma mensagem no dia antes, uns dias antes, para confirmar com a pessoa. Lembramos que você tem palestra no dia tal, está confirmado? Vai precisar do data show, vai precisar, né? Então é só isso que eu estou fazendo, por isso eu tenho na cabeça aqui todo mundo, porque eu já passei mensagem de todo mundo que vai falar essa semana. Lá nós temos 3 reuniões públicas por semana. Então aí, eu já tinha passado a mensagem para as 3 pessoas, para confirmar. Aí ela falou assim, não pode, esse serviço não é seu. Cada um tem o seu serviço. Se esse serviço foi dado para fulana, é ela que tem que fazer. Foi a espiritualidade que mandou. Gente, eu não vou contar quem chamou minha atenção para isso, porque fica feio, mas assim, eu achei que eu ia ser expulsa do centro, sabe? Aquela coisa que você faz de errado, que você não pode mais voltar para a igreja. Eu achei que eu ia acontecer. Estou fazendo uma coisa errada. Isso foi num grupo de estudo, 2 horas da tarde. À noite a gente tinha uma reunião. E nessa reunião estavam vários trabalhadores da casa. Quando chegou essa noite na reunião, a pessoa responsável por marcar as palestras, que me pediu ajuda para passar a mensagem, para confirmar com os palestrantes, passou assim. Ai, ela nem veio falar comigo. Ela está com raiva de mim. Aquela que me perguntou hoje já foi chegar no ouvido dela que você mandou a Andréia fazer. Isso não é, você não pode fazer. Olha o que você fez, ela vai me chamar de fofoqueira. E ela já foi, por que você foi falar com a fulana? Agora a fulana achou ruim comigo. Eu já fiz um escassel na minha cabeça. E aí nisso passou o Falcone, que na época era presidente do centro. Passa o Falcone. Aquele jeito agitado, passou direto, nem cumprimentou eu. Daqui a pouco ele vai me chamar lá no canto, vai mandar eu embora, eu nunca mais vou poder entrar aqui. Entende a bobeira? Mas conhecendo a pessoa que eu era no passado, do não sou mais, eu falei assim, não. Eu fiquei meio que apertada, sabe? Quando você fica assim naquela tensão. Aquele dia, aquela noite, durante a reunião. E aí eu falei, para. Te conheço. Você está viajando. Não é nada disso. Para com isso. Pode parar de bobeira. E aí eu fui achando ruim comigo mesmo, porque eu sabia da minha tendência a catastrofizar as coisas. Eu vi uma situação, aquilo já virava uma catástrofe. Eu ia meu pensamento lá na frente e só dava em coisa ruim. E aí eu falei, não, eu vou provar para mim mesmo que isso não tem nada a ver. Eu vou. Eu esperei acabar a reunião, aí a tal amiga, responsável por marcar as palestras, passou e eu falei, vou lá. Eu me enfrentando. Por quê? Porque eu me conheço. Eu sei que eu estava fantasiando. Quer dizer, sabia não, desconfiava. Precisei levantar para provar que eu estava mesmo. E aí, na hora que ela passou no final da reunião, eu fui e falei, oi, tudo bem? Vem cá, como está? E dei um abraço nela. Aqui, tá tudo bem com marcação de palestra? Tá tendo algum problema? Alguém reclamou alguma coisa? Ela falou, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo para você também? Você pode continuar fazendo? Eu posso. É uma bobeira? É, mas naquela época eu tinha essa tendência a catastrofizar as coisas. Entende? E aí, a partir disso, eu falei, opa, espera aí um pouquinho. E aí, quanto mais eu fui me treinando nisso, tomando conhecimento disso que eu fazia, eu fui treinando não fazer mais. Então, não é que eu não faço, mas eu faço muito menos, muito pouco em relação ao que eu fazia. Então, esse é o processo de autoconhecimento na prática, E aí vem uma fala de Jesus que me chama muita atenção. Quem de nós teria a confiança para dizer, eu sou o caminho? É tanta certeza, é tanta confiança, tudo bem, é Jesus, mas eu estou mostrando ali, um processo que todos nós chegaremos a ser Jesus. Nós chegaremos a ser como Ele, todos nós aqui.
Então nós vamos chegar num ponto em que seremos capazes de dizer isso. Eu sou o caminho. Vejam a segurança, a confiança de um espírito, de alguém que é capaz de dizer isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E mesmo diante da injustiça, Jesus manteve a serenidade e disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ele tinha total consciência de tudo que estava acontecendo e que era papel dele estar ali. Entende o que é o autoconhecimento? Entende como isso nos leva à evolução? E o que é que impede a gente, muitas vezes, de ter essa paz? Porque quando Jesus e quando a gente mesmo, vamos trazer para cá, quando a gente coloca aquilo que a gente consegue fazer, que tem confiança no processo que a gente está, que sabe dos nossos limites, mas ao mesmo tempo também se propõe, vez ou outra, ir passando, ultrapassando esses limites para a gente progredir, a gente se sente em paz. Como nesse exemplo, bobo que eu contei para vocês, mas algo que me trazia um desconforto imenso. Eu já achei que ia ser expulsa e nunca mais ia poder entrar na porta do FIAC. Uma bobeira, eu sei, mas de fato, passou na minha cabeça. Então, isso traz um desconforto, isso traz um incômodo. Agora, quando eu sou uma pessoa confiante, eu posso dizer, e se viessem achar ruim comigo, eu diria: me perdoa, eu não fiz de propósito. A minha intenção realmente era ajudá-la, que ela estava sobrecarregada. E tudo bem. Tudo bem. Então, quando a gente está confiante, a gente consegue se sentir em paz. Eu sei o que eu quero. Quando você diz algo contrário, tudo bem, eu te respeito. Mas realmente essa é a minha vontade, essa é a minha maneira de ver. Eu vou refletir um pouco sobre o que você diz. Quem sabe isso venha me contribuir. Mesmo que alguém tenha uma opinião contrária, algo diferente do que eu estou falando, eu tenho tranquilidade para dizer: se for preciso, errei. Qual é o problema da gente errar? Errar só quer dizer uma coisa: faz de novo, recomeça, reinicia, vamos lá. Reinicia esse pensamento aí. De que forma que pode ser? Começa a construir de novo. A gente sempre tem chance de recomeçar. A gente sempre tem oportunidade de mudar. E aí é exatamente isso que o autoconhecimento traz: humildade, confiança, serenidade, paz. Mas aqui, relacionados a algumas coisas que nos impedem. Eu tenho orgulho. Vamos imaginar: eu não gostei disso que você fez. Vou embora porque não sou bem vista aqui. As pessoas não gostam de mim, então eu vou embora. A culpa, eu sempre achar que quando acontece alguma coisa fui eu que fiz errado. Gente, a gente tem que parar de achar que a gente é culpado de tudo. Tudo que acontece, a gente acha que a culpa é nossa. Quem aqui é mãe? Quem aqui é pai? A gente costuma brincar: quando nasce o filho, nasce junto com a culpa. Porque a gente acha que tudo que acontece com eles, a culpa é nossa. Não é bem assim. A gente tem a nossa parcela e a gente tem um lugar até onde a gente pode ir. Passou daquele lugar, falar com os outros, impor ao outro alguma coisa é falta de respeito. Eu posso contribuir, mas não obrigar ninguém a fazer nada. Então, é culpa minha porque ele foi reprovado de ano. Talvez mesmo que você colocasse para estudar todo dia, desse uma coça na criatura, ela ia ficar em cima do livro, mas não ia aprender nada. Então, não é tudo a culpa sua. Mas, enfim, ansiedade, necessidade de controle, a gente acha que a gente pode controlar tudo. Não, a gente não pode controlar tudo. Sinto muito dizer isso.
Porque a gente acha que a gente pode controlar a nossa casa inteira, até o tempo a gente acha que a gente pode controlar. Não é por aí. E isso, né, faz a gente ir olhando para as coisas de forma triste, a gente fica triste. Eu não consegui isso assim, assim. É como se a gente tivesse condições de conseguir tudo. A gente não controla tudo. E aí, Joana de Ângeles fala essa frase, que a tua reforma íntima te concederá a paz, porque há nelas e a felicidade que desejas. Então, o que ela propõe ali é um autoconhecimento. A reforma íntima que Joana chama ali é eu descobrir quais são as minhas questões, né, negativas, algo que não me faz bem, algo que eu já tenho de positivo, então eu posso aprimorar. E aí eu vou me reformando, né? E o que é essa reforma íntima? Reforma íntima é realmente um processo contínuo de autoconhecimento. Eu vou identificando algumas coisas e vou aceitando, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu penso assim, e a gente vai se observando, né? O porquê que eu tenho que fazer isso? Exatamente por tudo isso que a doutrina nos ensina. Porque eu olhando para mim, vendo as características que eu tenho e que não são boas, eu posso ir modificando, melhorando a mim mesmo. É o meio da gente se libertar das imperfeições. Para quê? Justamente para me transformar. Muitas das vezes, quando fazemos as nossas preces, a gente tem o hábito de pedir que eu saia daqui melhor do que cheguei. A gente vem aqui para quê? A gente vem aqui para aprender. A gente vem aqui para melhorar. A gente vem aqui para ouvir os ensinamentos de Jesus e ir melhorando com isso. Então é para isso que a gente tem que se reformar. Onde fazer a reforma íntima? Olha, eu na verdade, eu acho que eu já estou muito boa. Eu acho que podia começar em você. Porque outro dia eu vi você fazendo um negócio. Brincadeira. É em mim mesmo. Eu não consigo mudar o outro, de verdade. Eu não consigo mudar ninguém. A gente tem um hábito de, até mesmo ouvindo a palestra, nossa, fulano que tinha que estar ouvindo isso. Né? A gente não faz isso? Para com isso. Quem tinha que estar ouvindo é você mesmo. Se fosse fulano, ele estava aqui. Né? Então, é aqui. Eu não mudo ninguém, porque o outro tem outra prioridade. Entende? O outro pensa de outra maneira. Se ele é daquele jeito, é porque ele quer ser assim. Eu quero que ele seja diferente. Pode até perguntar, fulano, eu acho que seria melhor você mudar. Eu queria que você fosse assim. Entra por aqui, sai por aqui. Agora, se ele gostar da sua fala e quiser, aí ele muda. Então, quando eu digo que eu não mudo ninguém, eu estou querendo dizer, o outro só vai mudar se ele quiser. Então, eu só posso começar por mim. É só em mim que as mudanças acontecem. Quando? Ontem. Agora. Tem que esperar o quê? A gente também tem um hábito que não deixa de ser, me perdoe, uma desculpa. Não, hoje eu não tenho muito tempo não, sabe? Eu trabalho muito. Vou deixar para cuidar dessa elevação espiritual quando eu me aposentar, sabe? Porque hoje eu não tenho tempo. Não vou trabalhar lá no centro, não, porque assim, eu tenho que dar preferência para minha casa, né, gente? Assim, amor ao próximo que está mais próximo ali dentro da minha casa. Então eu tenho que cuidar primeiro da minha família. Depois, vou deixar meus filhos crescerem, né? Quando eu estiver adulto, eu tenho mais tempo, eu vou para o centro. Né? Então, assim, tem que ser agora. Porque aí na hora que eles crescerem, você fala assim, pô, não fiz nada até hoje, hein? Não vai dar tempo, deixa para lá, deixa para a próxima, né? E aí, arruma um tempinho, nem que seja uma vez por semana, que seja alguma coisinha, a gente pode fazer, mesmo de casa, né? Não tem assim, uma grande coisa, né? Cada um do seu jeito, dentro daquilo que faz, dentro daquilo que sabe, né? Pode começar hoje.
Como fazer? Primeiro, buscando esse autoconhecimento. Frequentando a escola de aprendizes do Evangelho, agora como as crianças mostraram, estudando o Espiritismo. Se eu estou com algum problema que eu não sei como resolver, venha no atendimento fraterno, venha para que tenha auxílio, né? Trabalhando no centro, fazendo culto do Evangelho no lar, vigilância e disciplina dos pensamentos, isso é fundamental. Foi o estudo que tivemos semana passada, não foi? Né? E manter esse processo de autoconhecimento. Há muitos anos, ainda muito jovem, sei lá, com uns 19, 20 anos, eu fui fazer terapia. E aí eu fui e falei com a minha psicóloga assim, eu quero saber quem que eu sou. Eu quero saber qual é a minha identidade. E eu brigava com ela, eu preciso que você me diga quem que eu sou. E eu insistindo, ela calma, olhando para minha cara. Aí depois de eu brigar uma meia hora sozinha, quer dizer, eu olhava para ela, brigava com ela, mas eu estava brigando comigo. Aí ela virou e falou assim, mas por que você quer saber quem você é? Por que você quer um papel de que eu sou assim? E ela falou bem assim, se o grande barato da vida é eu poder ser o que eu quiser na hora que eu quiser. É eu poder mudar. A coisa mais legal é eu mudar a hora que eu tenho vontade. Eu sempre posso ser diferente. Nunca esqueci isso. Foi muito legal. Então, é por isso que é manter esse processo de autoconhecimento. Eu conversei outro dia com uma amiga, ela falou que eu estou fazendo muito isso ou aquilo, então eu resolvi mudar, vou fazer diferente. Ok. Passa 1 ano, 2 anos, aquilo não é suficiente mais, vamos fazer outra coisa. Tudo muda, por que eu tenho que ficar parado? Isso é um pouco duro de dizer, mas eu vou dizer. Estamos aqui para isso, não é? Questionar, mexer nos pontinhos escuros, né? Olha a sua vida há 3 anos. Alguma coisa mudou? Tá do mesmo jeito? Se tiver do mesmo jeito, desculpa, se agarrou. Tá estacionado. E não sou eu que estou falando, não. Eu estou dizendo, me desculpa de dizer, como se fosse meu, mas não sou eu que estou falando, não. Foi Kardec. Se você está 3 anos da mesma maneira, nada mudou na sua vida, você está estacionado. Desculpa, isso é ruim de falar, mas é verdade. Né? E aí eu trouxe para vocês um videozinho breve sobre isso. O que é essa reforma íntima, tá bom? Deixa eu ver se eu entendi. A senhora me chamou aqui para fazer uma reforma. Sim. E não é aqui na sua casa? É na casa de quem? Na casa de ninguém. Como eu expliquei, tá uma reforma em mim. Uma reforma da senhora. Uma beirinha. Quanto é que fica assim por baixo? Não, o que acontece é que a gente não faz reforma em pessoa, entendeu? A gente só faz reforma mesmo em casa. Por que a senhora não procura um cirurgião plástico? Não é esse tipo de reforma não, rapaz. É uma reforma íntima. Íntima? A sua empresa não se chama Reforma Tudo? Sim, mas sem intimidade. Eu sou uma pessoa meio complicada, às vezes. Uma fofoquinha de vez em quando, uma implicância aqui com um vizinho ou outro. Tem aquela mulher do trabalho que também não suporta. Tem várias imperfeições. Mas eu não tenho. Pois é, eu queria dar uma guaribada na moral, entende? Eu acho que coisa é boba, uma emassada só acho que já resolve. Mas aí não é uma coisa mais particular mesmo da senhora com a senhora mesmo? Mas isso dá muito trabalho, e aí por isso que eu resolvi terceirizar o serviço. Uma coisinha boba, não precisa ser uma reforma geral não. Olha só, isso não vai dar certo. Mas é só uma demora na fachada, se tiver. Não, mas só a fachada não dá, porque a fachada descasca um dia, né? A senhora como é que fica por dentro? Mas nem com souvenir. Boa tarde. Por acaso o senhor tem uma lata de amor ao próximo? Ou um saquinho de paciência? Um galão de disciplina, pode até ser fosca. O senhor acha que se eu me inscrever, curtir, compartilhar aquele canal de humor de espírita no YouTube, o senhor acha que resolve o meu problema? Acho que não, né?
Só um pouquinho de humor para nós. Mas assim, é interessante, né? O mais engraçado é quando ele fala assim, não, a gente faz reforma, mas sem intimidade. É uma bobeira, mas é bom para trazer um pouco de humor. E aí eu trouxe para vocês aqui um pouquinho dessas coisas que a gente precisa parar para pensar para fazer a nossa reforma íntima, tá? Alguns instrumentos que são simples, que são bobos, qualquer coisa, horário que você... Qualquer descrição que você colocar lá na internet, você vai conseguir exercícios como esse. Mas de tão simples, a gente não faz. Né? Experimenta fazer. Por exemplo, um quadrinho ali, ó, Stop do autoconhecimento. Né? Seu nome, a data, nome de alguém que eu admiro. Vou falar só esse tópico, porque trouxe outros instrumentos para mostrar. Nome de alguém que eu admiro. Se eu admiro alguém, aquela pessoa tem características que eu gosto. Então, provavelmente, é como se fosse um modelo para mim. É aquilo que eu busco. Então, se eu quero ser aquilo, se eu busco aquilo, é sinal que eu já estou nesse caminho. Entende? Então, por isso que é importante a gente colocar nessa lista. Ah, eu admiro, né, o fulano. Por quê? O que ele tem de mais bonito que eu admiro? Pega essa característica. Né? Muita chance de você já tê-la dentro de você. E aí, outras coisas, né? Ali tem Stop do autoconhecimento e a data, porque é um exercício que vale a pena a gente fazer com frequência. Nem que seja no primeiro de janeiro, né? Tipo assim, começou o ano, então vamos começar o ano assim. Não é tudo? 1º de janeiro não é tudo para começar o ano, cheio de promessa? Essa é ótima. Né? Parar para avaliar as emoções que eu estou sentindo. Né? Se eu ficar aqui todo dia, é algo errado. Entende? São instrumentos simples, mas é preciso a gente fazer. Nem que você pegue isso aqui e faça uma vez por mês. Nesse caso aqui, por exemplo, o exercício é assim, tem uma emoção, tristeza, uma pessoa que faz você ficar triste, um lugar que faz você ficar triste, um objeto que faz você ficar triste, uma situação que faz você... Né? Aqui, pontuação... Não peguei as regras, mas o mais importante é você fazer esse levantamento. O que te faz ficar feliz? O que te faz ficar com raiva? Gente, parece simples, coloridinho, parece atividade de criança. Não. É um instrumento super robusto que a gente pode ter. Né? Mais um. Doses de autoconhecimento. Vamos construir um poema do amor próprio? Eu sou, eu sinto, eu amo, eu preciso, eu quero. Né? Eu me arriscaria a perguntar quem consegue responder tudo, só que deixa para lá, não vamos nos expor dessa maneira, porque não. A gente não consegue responder isso em 1 minuto, em 2 minutos, nem em meia hora. Isso aí ia dar como é que a gente fala? Um tchutchu na cabeça aqui, ia dar um curto. Né? É difícil. E aí vem alguém e fala, preciso disso não, eu já me conheço. É só isso que a gente fala. Né? É esse que mais precisa. Na verdade, todos nós precisamos, né? Eu ia trazer para vocês uns livrinhos desse, é uma coleção, mas que eu acho que vocês podiam olhar, principalmente esse. Esse aqui. A coisa ficou ruim, mas a imagem ficou ruim, mas para aumentar a sua autoestima. O que é autoestima mesmo? Autoconhecimento. Para aumentar a capacidade que eu tenho de me conhecer. É um caderno com vários exercícios, que tem desses exercícios daquele tipo ali, que eu mostrei, né? E são livretozinhos fininhos. Se eu não me engano, a última vez que eu comprei estava R$15, um livro desse, e tem sobre vários assuntos. São mais de 50 volumes. Não sou eu que vendo não, tá, gente? Não é meu, não fui eu que escrevi, é da editora Vozes, é muito bom, tem para várias coisas. Se você entrar na internet, você vai ver que ele está num preço bom e pode escolher. E às vezes também em livrarias, né? Você consegue, vale a pena para fazer o nosso processo. Esse exercício eu amo, costumo fazer não só em janeiro, mas costumo fazer pelo menos 2 vezes ao ano. O que é isso? Chama Roda da Vida, tá? Ela costuma ser aqui, ó,
vários pontos, por exemplo, aqui está escrito relacionamentos, aqui está escrito como profissional, pessoal, qualidade de vida. E dentro deles tem outras características. Aqui ficou ruim de ler, no próximo slide eu coloquei. Você pode fazer ele dessa maneira ali, por exemplo, voltou. Colorindo ali, estão vendo que ali está escrito do 1 ao 10? Então, como eu estou nesse tópico, esse tópico estou ruim, eu tenho só nível 3. Eu estou no 10. Você vai colorindo, aí colorido ele fica assim. Lá, quais os pontos que eu estou melhor? Naquele que está vermelho, sabe? Eu já alcancei, são os mais altos. Eu vou avaliando isso na minha vida. Como é que eu estou na minha relação afetiva? Como eu estou na minha relação com os meus filhos? Como eu estou profissionalmente? Como eu estou dentro do centro espírita? Como está a minha saúde? Eu vou me dando uma nota ali. Autoconhecimento, quem tem que dar essa nota para mim sou eu. Ok? Não tem que perguntar para ninguém. E aí, eu coloquei essa aqui que está mais fácil de ver. Ali. Na qualidade de vida, eu posso avaliar saúde, diversão, espiritualidade. O quanto está a minha saúde? Eu vou colorindo ali. O quanto está o meu nível, a minha espiritualidade, o meu envolvimento espiritual, o meu trabalho dentro do centro espírita, como é que está isso? Me dou uma nota ali. Né? E aí eu faço como se fosse um diagnóstico daquilo que eu trago, daquilo que eu estou vivendo. E aí, um desdobramento disso, que eu gosto muito de fazer, é como se eu tirei da roda para ficar maior as letras ali. Mas, por exemplo, aqui na rodinha, eu coloquei como eu estou. Né? Então, vamos imaginar que um daqueles itens ali que eu coloquei maternidade. Eu me dei uma nota 7. De 0 a 10, 7. Estou bem. 7, estou bem. Pode ser melhor? Pode. Que estratégias eu vou usar para eu melhorar? Eu vou ouvir mais meu filho. Vou avaliar agora espiritualidade. Espiritualidade eu me dei a nota 9. Show. Tô demais. Então o que eu vou ficar? Qual é a estratégia? Continuar assim. Agora, enquanto esposa, nossa, tô mal, me deu a nota 0. 2. 0 é a de baixo, no lazer. E aí, me dei nota 2. Nossa, eu preciso ser mais carinhosa. Eu preciso me aproximar mais. Então, é uma análise daquela roda da vida. Ali eu falei do lazer, né? 0, eu não estou fazendo nada para eu me distrair. Eu tenho que fazer. A minha cabeça precisa do descanso. O que eu vou fazer então? Se eu quero viajar, então eu vou buscar uma agência de viagem para pesquisar. O que eu posso fazer por mim? Eu gosto de viajar, eu gosto de passear. Vamos procurar uma agência, ver se tem um preço bom. Ou então, vão procurar fazer um piquenique lá no parque? Que seja. Mas é um desdobramento daquele exercício da roda. Eu me dou uma nota e a partir daquela nota eu vou traçar uma estratégia de mudança. Ok? É importante fazer isso frequentemente. Quanto? Não sei. Eu gosto de fazer de 6 em 6 meses. Né? Tem gente que pode marcar, sei lá, uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 5 anos, que seja. Mas quando você achar que precisa se avaliar. Mas o exercício que nos é recomendado desde a antiguidade, Santo Agostinho, o que ele fala? O que eu posso é avaliar todos os dias de noite como foi meu dia. O que eu fiz hoje? O que eu posso melhorar nisso que eu fiz? Fiz algo que não foi bom? Amanhã eu não vou fazer isso de novo, vou melhorar. Fiz algo que foi bom? Vou repetir. É essa a ideia. E aí, está aí a questão que deve ficar assim, né? Martelando na nossa cabeça essa noite, para que a gente tenha a ideia de que é só evoluindo, é só me conhecendo, é só buscando a paz interior que eu vou poder chegar a ser Jesus Cristo um dia. E a cada vez que tomamos conhecimento de uma característica nossa, mesmo aquela que nós não gostamos, é a cada momento que a gente faz isso que a gente pode ir polindo, melhorando, deixando de fazer e ficando felizes, né, com essa evolução, com essas mudanças, né?
Autoconhecer-se é aceitar-se com humildade. Não é descobrir que você tem um problema e começar a brigar com você, não. É aceitar, sou assim. E trabalhar-se com coragem para se transformar. Tenha paciência com você. Autoconhecimento é isso também. Precisa de ter paciência. Precisa ver como você é para que você possa sair desse lugar. Ir se transformando. E a paz interior é uma consequência disso. É uma consequência da alma que já caminha nesse autoconhecimento. Que já caminha buscando a confiança. Que já caminha ao lado de Jesus. E mesmo que eu tropece, eu posso levantar. Porque o meu propósito é caminhar. É andar. E se eu tropeçar e ficar parada, coitada de mim, eu sou muito ruim. Fiquei parada. Tropeçou? Levanta. Volta a andar. Assim você vai continuar evoluindo, caminhando. André Luiz traz essa frase para a gente que é muito importante. Estude a si mesmo, observando o autoconhecimento, observando que o autoconhecimento traz humildade. E sem humildade é impossível ser feliz. Me conhecendo, eu consigo trazer uma humildade, uma paz. E aí, isso é o sentido de evolução. E aí, a gente fica com essa imagem de Jesus. O autoconhecimento é um processo que me leva à paz, que me leva à evolução. E ele é meu. Eu posso trabalhar para o outro. Eu posso viver para o outro. Eu posso cuidar do outro. Mas eu só posso fazer isso porque eu estou aqui. E se eu estou aqui, eu preciso dessa existência para servir ao outro. Para caridosamente atender ao outro e conseguir aprender com aquilo que o outro está fazendo, que ele está vivendo, que ele está sofrendo. E é só me conhecendo, me trazendo força que eu posso oferecer a força para o outro. Sendo confiante, muitas vezes, a gente salva a vida oferecendo uma mão. Só. Segura. Agora, se eu não tenho confiança naquilo que eu posso fazer, eu vou fugir. Então, com os ensinamentos de Jesus, ninguém é capaz de mudar o outro, nem mesmo por amor. A mudança se dá aqui. Então, que todos nós possamos olhar para dentro de nós, criar coragem, porque é um processo delicado, é um processo demorado, a gente costuma ter muito medo disso, mas é para isso que a gente está aqui. Para aprimorar, para melhorar, para evoluir. Que Jesus nos ampare nesse processo e que a gente possa continuar esse caminho ou então iniciar esse caminho hoje. A gente vai passar agora para o nosso passe coletivo. A gente pede aos passistas que estiverem presentes na casa, que possam se posicionar para a gente fazer o trabalho do passe. Vou convidar a nossa irmã Sueli, que vai coordenar aqui o nosso trabalho do passe. Que possamos então, depois de toda essa reflexão, de todo esse aprendizado, serenar nossa mente, se possível fechar os nossos olhos físicos, abrir os nossos corações e elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso amigo, mestre, irmão, Jesus. Agradecendo tudo que somos, tudo que temos, agradecendo o pão de cada dia, agradecendo a saúde que temos, agradecendo a família, o lar, o trabalho, a vida, enfim. E se pudermos parar para pedir alguma coisa, que peçamos força,
capacidade para enfrentar as nossas dificuldades e seguir caminhando com o nosso Mestre Jesus. Ele que é o nosso guia, Ele que nos orienta, que Ele possa continuar junto conosco. Pedir também que Ele possa, nesse momento, seguir até onde tem alguém sofrendo e abraçar esse alguém. Acolher esse alguém com todo o seu amor, para que essa pessoa possa sentir essa vibração que estamos sentindo agora. Essa vibração que pulsa em nosso ser e que nos faz forte, que nos faz com vontade de mudar, de crescer, de seguir e de fazer diferente, de fazer melhor. Que Ele possa ir nos orfanatos, nos asilos, nos hospitais, presídios, nos guetos, nos lugares mais impossíveis, mas que Ele jamais deixe alguém sofrer sem o seu abraço. E que cada pessoa onde Jesus está chegando possa abrir seu coração e sentir esse abraço. Que toda essa energia possa nos tocar agora. Que os nossos corações possam sentir acolhido por essa palestra maravilhosa, por essa casa que nos acolhe, pela espiritualidade benfeitora que aqui está e por Jesus, que jamais nos desampara. Somos gratos, Senhor, a Ti, hoje e sempre. Que possamos voltar para os nossos lares felizes, reformados, e que essa reforma possa fazer parte de nossa vida todos os dias.